Eu faço uso da tribuna livre porque eu quero falar aqui com vocês o que aconteceu ali na Riacho Doce, no bairro do Caetetuba. A lamentável postura aí que foi tomada por parte da prefeitura, que realizou a demolição de algumas casas que estavam sendo construídas ali na Riacho Doce. Eu quero mostrar as fotos para você antes. Essa semana passada, apaga a luz, por favor. Então, semana passada, a gente tomou conhecimento de que a prefeitura fez uma ação ali na Riacho Doce e realizou a demolição de diversas casas que estavam sendo construídas ali na Riacho Doce. A população entrou em contato com a gente, disse que a postura por parte da prefeitura foi muito truculenta, sem nenhum tipo de diálogo. Boa parte dos moradores, ou melhor, todos eles foram pegos de surpresa. A prefeitura não teria feito nenhum tipo de notificação, não teria entrado em contato com os moradores lá da Riacho Doce. Simplesmente, a prefeitura foi lá e derrubou as casas que estavam sendo construídas. Primeiro, acho que é importante a gente dizer aqui, deixar claro, que a gente entende a postura por parte da prefeitura de fazer a fiscalização das construções irregulares que existem na cidade como um todo. Eu fui lá, eu conversei com a própria população sabe dos riscos que ela tinha em fazer a construção daquela forma. O que acontece é que, na nossa avaliação, o que faltou por parte da prefeitura, e essa é a nossa maior crítica, na nossa avaliação faltou um pouco de compaixão, de humanidade. Faltou um pouco de diálogo com essas famílias, com essas pessoas. Eu tenho certeza que, através de diálogo, a gente consegue construir entendimento nas dificuldades. É importante dizer que nenhuma dessas pessoas que fizeram a construção dessas casas fizeram ao bel prazer, fizeram porque queriam aumentar seu patrimônio. Pelo contrário, fazem essas construções porque necessitam, porque não tinham uma outra opção. Alguns foram ali, estavam com seus filhos, tinha pessoal com deficiência física, idosos, que fizeram a construção porque estão prestes a serem despejados da sua casa, que alugaram uma casinha aí e não conseguiram pagar o aluguel, estão prestes a serem despejados, então fizeram uma construção ali provisória, que era para entrar, para ter pelo menos um teto para poder colocar a sua família. Deixar bem claro, e aí eu posso falar com propriedade. Propriedade em 2 pontos. Primeiro ponto, eu conheço boa parte dessas pessoas, porque eu sou nascido e criado ali no bairro do Caetetuba. Todos os rostos que estão ali e que estão presentes aqui nessa noite, que eu quero dizer para vocês, a boa parte da população que está aqui é a população que foi afetada com essa demolição lá na Riacho Doce. Eu conheço essas pessoas. Essas pessoas não são criminosas. Essas pessoas não deveriam ser tratadas como bandidos. Não deveriam ter agido com a truculência que agiram no momento que fizeram a demolição. Um outro engano também é de afirmar, porque eu ouvi aí nas redes sociais, afirmar que essas pessoas já tinham sido beneficiadas com apartamentos, com Minha Casa Minha Vida, com programas habitacionais. Também não é verdade. Falo isso com propriedade, porque a gente atuou na Secretaria de Habitação e a gente conhece as pessoas que foram beneficiadas e as que não foram. Boa parte das pessoas que foram atingidas ali na demolição, com essas demolições dessas casas, não foram atendidas em nenhum programa habitacional. Então, afirmar isso nas redes sociais aí é lastimável, né? É tentar, de uma certa forma, criminalizar essas pessoas, né? E tentar denegrir, inclusive, a imagem. Então, o que eu acredito que falta por parte da prefeitura, como tem faltado em muitos aspectos, é diálogo com essa população. Então, hoje eu fiz aqui um requerimento, eu fiz um ofício, já protocolei o ofício, encaminhei ao chefe do Poder Executivo, ao senhor ilustre prefeito, pedi uma reunião entre os moradores que foram atingidos com essa demolição e a prefeitura, para que possa iniciar um diálogo e tentar construir um entendimento com essas pessoas. Até porque existem soluções para esse problema. Então, não venho aqui só apresentar a crítica do que aconteceu. Eu venho aqui dizer que existem soluções para esse tipo de situação que está sendo enfrentada. No primeiro momento, pelo menos um auxílio aluguel.
O auxílio aluguel, que é transferido pelo Estado, é para ser utilizado exatamente nesse tipo de situação que a gente enfrentou ali na Riacho Doce, que essas famílias vêm enfrentando. Então, em primeiro momento, tem a questão aí do auxílio aluguel, que eu acredito que é possível, se a prefeitura acatar o nosso pedido e receber essa população, criar um entendimento ali e verificar quem é as pessoas que mais precisam, e a gente conseguir chegar num consenso aí com o auxílio aluguel. Além disso, aí falta algo mais. Falta por parte da prefeitura uma política pública de habitação, uma política pública de moradia. Infelizmente, a gente não tem mais na cidade uma política pública de moradia. Existem várias formas aí de a gente combater o déficit habitacional do município. E a gente não pode ficar só dependendo do governo federal ou do governo estadual para fazer programa habitacional. Não dá para ficar esperando Minha Casa Minha Vida, o Casa Paulista por parte do Estado. A prefeitura tem meios, mecanismos e formas de propor políticas de habitação. Por exemplo, uma política de habitação de lote. Porque boa parte dessas famílias, se você entregar um lote para elas construir, autorizar a fazer a construção em lotes, ela mesmo, de uma forma organizada, obviamente, estruturando isso dentro de um programa organizado, as próprias famílias têm a condição de fazer a construção das suas moradias e das suas casas, das suas residências. E o que a gente mais tem na cidade são terrenos por parte da prefeitura ociosos. Então, existe solução para o problema. Existe solução para o problema dessas famílias. No Guaxinduva, eu não consegui tirar a foto, lá no Guaxinduva teve início um programa de habitação, de construção de casas. A gente tem lá 5 casas construídas, pré-construídas, porque o projeto parou pela metade, e as casas estão lá abandonadas, e a prefeitura não deu continuidade nesse programa habitacional. Lá, por exemplo, já poderia ser um pontapé inicial aí com essas famílias, com a família do pessoal que também lá do Piche, porque não é a primeira vez que eu subo na tribuna para falar disso. O ano passado, acho que a Neia está aqui, tem outras pessoas aí que já passaram por esse problema, pode afirmar e relatar. O ano passado, a gente já teve uma situação muito parecida com o pessoal que estava construindo ali de forma irregular no Piche, no terreno ali próximo da reciclagem ali no bairro do Caetetuba. Então, eu acho que a gente poderia partir para um programa aí de lotes, ou dar continuidade no programa de habitacional que já tem lá no Guaxinduva, dando prioridade para essas famílias que hoje estão desabrigadas, desalojadas, sem nenhum alento aí, sem nenhuma perspectiva por parte da prefeitura, do Estado, do que fazer. De onde que vai colocar seus filhos, de onde que vai colocar seus netos, de onde vai morar. Então, existem perspectivas. Uma outra proposta de projeto de habitação, isso eu já conversei inclusive com a CAB, não é mais CAB, é Agência de Saneamento, mudou o nome, não é mais CAB, a terceirizada que cuida aí da parte de esgoto, mas a empresa que cuida da parte da parceria público-privada junto da prefeitura, junto do SAAI, Iguá, Isso, obrigado, Julinho. A Iguá, que hoje é a empresa responsável, que entrou no lugar da CAB, a Iguá está fazendo lá a construção da estação de tratamento de esgoto ali na Rua dos Pires, no bairro do Caetetuba. Para poder fazer a construção dessa estação de tratamento de esgoto, a Iguá ela precisou comprar uma área, comprar um terreno para fazer a construção. O terreno é enorme. Ela precisou utilizar apenas metade desse terreno. A outra metade, ela tinha a ideia inicial aí de doar para a prefeitura fazer a construção de um campo de futebol ali na Rua dos Pires, que eu acho que está errado. A doação dessa área, por exemplo, poderia ser nessa ideia, de ceder o lote aí para as famílias poderem fazer a construção de uma área ali, que inclusive já foi reurbanizada por parte da prefeitura. A prefeitura já fez inclusive asfalto na Rua dos Pires, no bairro do Caetetuba. Então, uma área que a gente poderia, essa área, por exemplo, da CAB, ela poderia ser utilizada como uma forma aí de a gente partir para um programa habitacional, um programa de lote, para suprir a necessidade dessas famílias da Riacho Doce, do Piche, e de tantas outras famílias ali, moradores do bairro do Caetetuba, e não só do Caetetuba, porque esse problema de habitação é um problema da cidade inteira. E aí está um outro grande problema também. Porque o rigor da fiscalização com a população mais pobre, e em outras situações, como líder do meu partido, senhor presidente. Um minuto, vereador.
E tem mais 10 minutos para poder falar com o líder do partido. Eu agradeço. Então, dando continuidade aqui, já vou encerrando a minha fala, porque o rigor da fiscalização com essa população que é mais pobre, e em outras situações, o governo coloca todo o seu aparato aí público para regularizar. Prova disso, por exemplo, é a construção desses prédios que estão fazendo aí no pé da Pedra Grande. Fizeram sessão aqui na calada da noite, sessão para mudar a legislação de uso e ocupação do solo, para tornar algo regular, o que era irregular, para tornar regular, para construir para a população que tem mais condição. Quer agir com rigor na lei? Naquilo que está errado, age com o mesmo rigor e com a mesma força, por exemplo, para fiscalizar o contrato do transporte público municipal, que foi aqui. Que foi aqui reconhecido pela própria prefeitura e pela própria empresa que está irregular. A própria prefeitura, em reunião aqui pública que a gente fez no transporte público, a prefeitura disse que realmente está irregular, que precisa corrigir o problema do transporte público. Então, por que não tem a mesma efetividade, a mesma força, o mesmo poder? Por que não usa da máquina, da força que tem, para fazer um contrato de transporte público seguir o seu trâmite correto, a regularidade? Aos amigos do rei, o jeitinho. A população, a lei. Então, essa situação a gente também precisa mudar na cidade. Isso não pode continuar. Eu tenho a convicção de que a população tem percebido isso. Isso vai mudar. No momento oportuno vai mudar. Mas hoje a gente tem esse governo. E o que a gente pretende com a nossa fala aqui é denunciar tudo o que aconteceu, a forma que aconteceu, e pedir aí, suplicar ao governo que atenda essa população, que abra um diálogo e que trate as pessoas com respeito, com o devido respeito que elas merecem. É isso. Obrigado. Permito a parte, vereador. Vereador. Permite uma parte, vereador? Permite a parte? Uma parte. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Só queria apartar, senhor presidente. Queria fazer uma parte só na fala do vereador. Autorizado. Mas é só para contribuir, vereador. Quando você citou aquelas casas do Guaxiduba, elas estão todas fechadas, aquelas 4 casas. Elas são muito pequenas, né? E existe um projeto da nossa casa, do governo do estado, em que eles vão estar dando as escrituras dentro do projeto para Vila São José, Maracanã, Guaxinduvas, todos esses locais que são da área da FEPASA, o governo do estado está mobilizando para ceder as escrituras. E aquelas 4 casas ali, o governo municipal, a intenção dele é ampliá-las, porque ela é muito pequena, um quarto, cozinha e banheiro, né? E fazer uma permuta com o pessoal que mora, tem uma estação ali, que é ocupada por moradores também. Então, para viabilizar, para aqueles moradores lá, ele vai ampliar aquelas casas e fazer uma permuta com o pessoal que mora na estação, que eles vão para essas casas, para montar um CRAS ali no Guaxinduva. Então, e da mesma forma que outros bairros, como Vila São José e Maracanã, também terão suas casas, suas escrituras, dentro do projeto do governo do estado. Obrigado, vereador. Vereador, agradeço a participação, mas o que eu tinha a dizer até é o seguinte... Não, sim, eu entendo... Eu concordo, que bom que a prefeitura tem, então, um planejamento, mas, assim, não precisa ampliar. Essas pessoas estão morando na rua. Sim, mas não, entrega essas casas para essas pessoas, porque elas já têm um lugar para morar. E assim, diferente da proposta do governo, a própria população, e a população está aqui, ó, ela está disposta a elas terminarem. Então a prefeitura não precisa nem fazer um investimento. O próprio povo faz esse investimento. Então, assim, eu agradeço, eu agradeço de coração, mas eu acho que a prefeitura podia ter uma postura diferente nesse caso. Mas obrigado, Baixinho. Então, vereador.